Oi, gente, como prometido, eu vim aqui. Hoje eu vou começar com uma partezinha do testemunho que eu gostaria de compartilhar já há um tempo com vocês. E como vocês podem ver o tema do vídeo, né? Fala sobre até uma musiquinha atual, né? Essa época que tá todo mundo cantando, fazendo dancinhas, né? E queria estar compartilhando uma parte do testemunho sobre a maternidade, né? Estou aqui com a minha bebezinha, que acabou de completar 2 mesinhos. E algo interessante aconteceu. Vou resumir para contar só essa parte do testemunho, porque é bem grande e eu vou contando parte por parte, tá bom? Mas o que tem a ver com a Joquebed? O que tem a ver com a musiquinha que todo mundo tá cantando e dançando, né? Ô Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Então, o que aconteceu? Há 17 anos atrás, eu perdi meu primeiro filho, né? Foi um natimorto, chegou aos 9 meses de gestação, mas infelizmente morreu por um erro médico. E eu tive que fazer uma cesariana e eu ali dentro do centro cirúrgico foi um silêncio mortal, um silêncio mortal. Porque retiraram o bebê, aí o médico falou, você já sabe o que aconteceu, né? E eu já sabia, mesmo sem eles terem me falado que meu bebê tinha morrido. E porque tentaram ver o coração e não conseguiram. Então, 17 anos depois, eu já tive um aborto no meio do caminho, que depois eu explico essa parte do aborto que também tem um mistério. E aí, eu ficava muito assim nessa gestação, né? Durante essa gestação passaram os 3 meses, só que pra mim não era só passar os 3 meses de risco, pra mim tinha toda essa história que a hora do parto era decisiva pra mim. Eu tinha na minha memória, na hora do parto, um silêncio. E eu comecei a falar pra minha família, pros meus amigos, eu só quero ouvir o chorinho. Eu quero ouvir o chorinho do bebê. Eu quero ouvir o chorinho. Quando eu ouvir o choro, vai se quebrar algo, vai romper algo na minha vida como mãe, na minha maternidade, que o Senhor está me presenteando. E eu falava isso para todo mundo e tudo. E eu tenho um sobrinho chamado Júnior. E sempre que ele vinha aqui em casa no final da gestação, ele aprendeu a cantar musiquinha e ele vinha e ele cantava. Ele ama essa prima dele, né? E ele vinha, colocava a mãozinha na barriga e ele ficava cantando. Hoje eu queimei, você não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. E ele colocava a mão e ele cantava. E eu comecei, na primeira vez eu não pesquei. Na segunda vez eu já. Há um mistério aí. E eu comecei a ficar ligada naquele, em oração, sabe? Em oração, porque a nossa carne luta contra o espírito, né? Então eu tinha ali no meu coração. Só que eu tinha um desejo de fazer parto normal. Eu tinha um desejo de fazer o parto normal. E chegando lá não foi possível. E a médica me indicou fazer a cesárea. E quando eu tô no centro cirúrgico, eu olhei pro teto e aquela imagem se repetiu para mim. Aquele pano na minha frente. E eu falei, Senhor, 17 anos depois eu estou aqui. Em um dia 17, que eu achei muito sem graça, né, para ter o bebê, falei, no 17. Mas olha só, depois de 17 anos, num dia 17, eu estava deitada ali e eu falei, Senhor, muda a minha história aqui. Eu quero romper. Eu já tinha feito, né, ali os exames pré-parto, né? O cardiotoco, o coraçãozinho dela tava batendo, tudo bonitinho. E quando começaram a fazer foi um pouco demorado, porque tinha o médico anestesista estava explicando para uma estagiária, né, como fazer a aplicação da RAC. E ali foi tenso, né, porque da primeira vez foi rápido, né, foi muito rápido, foi em outra maternidade. Mas eu deitada ali, meu marido chegou próximo de mim e ele falou, tô aqui. Aí começou, faz lá os esquemas lá. E quando tiraram ela,
Aí tiraram ela e levaram rapidinho assim pro lugar do lado que começa a limpar e tal, né? Aí foi quando eu ouvi aquele chorinho que eu estava desejando desde o começo. Gente, talvez, como eu falei, para quem canta, para quem fez as dancinhas, não sabe o significado dessa palavra, porque, né, que para quem não sabe, essa musiquinha vem de uma passagem bíblica do nascimento de Moisés. E quando cita ali que a filha de Faraó encontrou o Moisés dentro da cesta, dentro ali da cestinha que a mãe dele tinha colocado, e Miriam, que era irmã de Moisés, estava ali, né, acompanhando para ver até onde o bebê iria. E quando a filha de Faraó pega ele, ela tinha ouvido o chorinho do bebê. Ou seja, a mãe de Moisés não sabia o que iria acontecer, mas Deus tinha algo, Deus tinha uma promessa. E ela pegou aquela criança das águas e criou. E ali, né, Moisés, que foi o nome que ele recebeu, pôde ter a sua história escrita, né? Deus fala a respeito de Moisés que nunca haveria um profeta como Moisés. E, sabe, com todas as promessas que tem sobre a vida da minha filha, todas. Aquele choro ali foi de... Eu me emociono porque foi um rompimento que aconteceu. Eu ouvi o choro do bebê e isso mudou tudo. Deus, ele tem os seus propósitos. Deus, ele tem os seus propósitos e ele nos ama. Ele nos ama. Durante 17 anos as pessoas perguntavam e eu falava, Deus fez a vontade dele. Deus fez a vontade dele quando levou meu primeiro filho. E hoje ele fez a vontade dele novamente quando me deu a minha primeira filha. Porque era um menino primeiro. E eu louvo a Deus que das águas ela foi tirada. Ela não é Moisés, ela é Micaela, que significa quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor, que pode mudar a história, que pode transformar a vida, que pode nos firmar sobre a rocha. Eu não sabia se eu teria um filho, se eu teria outro filho. Eu passei 9 anos tentando engravidar de novo e depois eu descansei no Senhor. A ponto que eu não estava mais me importando se eu teria ou não. Se eu teria ou não. E o Senhor veio depois de anos, colocou novamente desejo no nosso coração, no meu coração. Mesmo tendo tido aborto, que eu vou falar sobre isso num outro vídeo. E para a glória de Deus nós estamos aqui. Não ouvi só aquele chorinho, né? Agora eu uso o chorinho de viver todos os dias. Mas de uma forma muito agradável, porque ela é bem tranquila. Inclusive está aqui dormindo para eu fazer esse vídeo. E eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com você. Para a glória de Deus. Eu desejo que você seja fortificado no Senhor através desse testemunho. Que a gente não sabe se será o sim, se será o não. Mas nós podemos ficar firmes e perseverantes no Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Sabendo que Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Vê que nessa passagem o nome de Joquebede nem foi citado. Né? Vamos saber que Joquebede é o nome da mãe de Moisés em outra passagem da Bíblia. A gente não precisa entender as coisas. Às vezes a gente não precisa ser reconhecido pelas pessoas. A gente só precisa estar no centro da vontade de Deus. Saber que para a glória dele, é que todas as coisas acontecem. Então, aqui está a minha filha, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aqui estou eu, depois de 17 anos, para a glória de Deus, para testemunhar isso para você. Deus é fiel, só creia nisso. Só creia que Deus sabe todas as coisas. Quem é como o Senhor? Ninguém. Então, receba essa palavra, seja abençoado e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!